Antes de iniciar essa aula, dê um curtir ali embaixo, o seu like é importante para a divulgação deste vídeo, se inscreva no canal para receber novidades e outras aulas do mesmo curso ou de novos cursos do canal, e bons estudos! Bom, nessa aula de farmacologia a gente vai estar falando de doenças ácido-pépticas. Essa é a parte 1. Então, para começar, as doenças ácido-pépticas. Então, a gente vai definir o refluxo gastroesofágico, que é uma das doenças ali, um dos distúrbios que ocorre nessas doenças ácido-pépticas. O fluxo, então, gastroesofágico é o ácido do estômago ou a bile que voltam pelo esôfago, lesando, então, a mucosa. A úlcera péptica gástrica ou do duodenal, e do duodenal, elas são uma ferida, essa úlcera é uma ferida, e ela vai se desenvolver ali na mucosa. E também temos a lesão da mucosa relacionada com estresse. Esses 3 casos aí principais de doenças ácido-pépticas. Então, todas elas, elas surgem erosões, ou ulceração da mucosa, ali, por exemplo, do revestimento ali do estômago, quando os efeitos cáusticos dos fatores agressivos, por exemplo, o ácido, pepsina ou a bile, sobrepujam os fatores de defesa da mucosa gastrointestinal. Ou seja, quando esses efeitos cáusticos, essa acidez, se eleva e os fatores de defesa, ou seja, a mucosa ali do estômago, por exemplo, não consegue se proteger porque o ácido é muito forte. Então, vai sobrepujar esses fatores de defesa, porque vai ter muito efeito cáustico. Então, a gente tem 2 exemplos ali, a Helicobacter pylori e anti-inflamatórios não esteroides, que são os AINE. 90% das causas das úlceras pépticas, que são essas feridas, são causadas, então, ou por essa bactéria, Helicobacter pylori, ou por anti-inflamatórios não esteroides. Então, a gente vai mostrar agora como funciona o mecanismo, então, da produção de ácido no estômago. Então, a gente pode ver ali que a gente tem o lúmen do antro gástrico ali embaixo, e o lúmen do fundo gástrico. A gente vai ter essas 2 divisões. Então, ali no lúmen do antro gástrico, o que ocorre? Você vai ter peptídeos dietéticos. O que são peptídeos dietéticos? Peptídeos, então, são porções menores de proteínas. E esses peptídeos dietéticos, ou seja, dietéticos, vêm da dieta. Então, quando você está se alimentando, você vai ter, então, produzir ali esses peptídeos dietéticos, ou seja, da alimentação. Quando você está se alimentando, você vai estar acionando a célula G, então ali peptídeos dietéticos, vai estar acionando a célula G, ou seja, quando você se alimenta. Essa célula G, então, ela tem a gastrina, e essa gastrina vai ser liberada no vaso sanguíneo do antro gástrico, que a gente está vendo. Então, o que ocorre? Você tem os peptídeos dietéticos que vêm da dieta, que vão estimular a célula G a liberar a gastrina no vaso sanguíneo do antro gástrico. Como você pode ver ali na imagem, a gastrina sendo liberada. Essa gastrina, então, lá em cima, a gente pode ver que ela pode se ligar ao receptor CCK-BR, ali da célula ECL, ou essa gastrina pode se ligar diretamente na célula parietal, que é a célula ali do estômago. Então, essa gastrina pode se ligar na célula ECL, depois de ser jogada para fora ali por essa célula G, depois de se alimentar, ou ela pode, então, se ligar diretamente à célula parietal. Ao mesmo tempo, então, a gente vai ter um nervo vago que vai estimular os neurônios pós-ganglionares a liberar, então, a acetilcolina. A acetilcolina, ela pode se ligar, então, ali à célula ECL, como a gastrina, ou ela já pode se ligar ali diretamente na célula parietal, como a gastrina também. Então, o que a gente pode ver nesse começo? Teve os peptídeos dietéticos, estimulou a célula G, a gastrina foi liberada nesse vaso sanguíneo, a gastrina pode se ligar, então, ou à célula ECL, ou então à célula parietal, como na imagem. Ao mesmo tempo, vai ter a acetilcolina, que vai se ligar à ECL, e também pode se ligar à célula parietal. Tanto a estimulação, agora a gente vai falar da célula ECL, tanto quanto a estimulação da acetilcolina na célula ECL
ou pela gastrina, vão fazer essa célula ECL liberar histamina. Então, ali, ó, estimulação das células ECL pela acetilcolina ou pela gastrina estimula, então, a liberação de histamina. Então, a histamina vai ser liberada por essa célula ECL. Depois que ela for liberada, ela vai se ligar ao receptor H2. Então, a gente vai falar dos fármacos, né, antagonistas H2, eles são bem específicos para esse tipo de receptor H2. Então, quando a histamina se liga ao receptor H2 da célula parietal, ela vai ativar a adenil ciclase, né, que é uma enzima amplificadora. Como que ela vai fazer? Vai pegar o ATP e transformar ali em AMPC. Então, a adenil ciclase vai aumentar a concentração de AMPC, que é um segundo mensageiro, e esse segundo mensageiro então vai ajudar a ativar proteínas quinase, que vão fazer fosforilações, que vão estimular a secreção então, de ácido pela bomba de prótons. Então, ali, a histamina se ligou ao receptor H2 da célula parietal, vai passar por esses processos ali da adenililciclase, né, no caso, que vai estimular ali o aumento da secreção de AMPC, vai ativar proteínas quinase, que então vão estimular a secreção de ácido pela bomba de próton, né? Então, essa bomba de próton vai secretar ácido como liberando H+. Então, ela vai jogar H+ para o meio, deixando o meio mais ácido. Ao mesmo tempo, as células ali, o nervo vago, né, ele também pode estimular o neurônio pós-ganglionar a produzir então um peptídeo de liberação de gastrina, que vai se ligar ali na célula G para produzir mais gastrina. E também pode se ligar a célula D ali do lado, impedindo a produção de somatostatina. Por quê? Porque a somatostatina, quando liberada, consegue impedir a produção de gastrina. Então, se tiver essa ligação ali na célula D, ele não vai conseguir liberar a somatostatina, então não vai impedir a liberação da gastrina. Quando existe muito H+ ali no meio, esse H+ em excesso vai estimular a célula D a produzir a somatostatina, que a gente já viu que ela consegue inibir então a célula G a produzir gastrina. Essa célula D então vai liberar a somatostatina e essa somatostatina vai estimular a célula G a parar de produzir gastrina. E se para de produzir gastrina, consequentemente a gastrina não vai se ligar à célula ECL e nem à célula parietal. Então ali ela não vai liberar menos histamina, né? Vai parar de liberar essa histamina, então vai parar de liberar ácido. Então a gente viu, né, todo o esquema ali, vai ter os peptídeos dietéticos que estimulam a célula G, que vão liberar gastrina no vaso sanguíneo. Essa gastrina se liga à célula ECL, junto ali com a acetilcolina, tá? Ambos os dois podem estimular, liberando histamina. A gastrina também se liga diretamente à célula parietal para produzir ácido, mas quando você impede, então, essa liberação da gastrina pela somatostatina, você, então, consegue impedir esse processo liberando menos ácido. Então, a gente tem aí um mecanismo, né, de feedback negativo, que você pode ver, para saber melhor, você pode ver a aula de fisiologia aqui do canal, tá? Na primeira aula a gente explica direitinho o que é feedback negativo. Mas basicamente ele vai se estabilizar. Tá? Então ele está produzindo muito ácido ali por esse mecanismo. Quando ele está ali em excesso, ele, junto com a somatostatina, ele consegue impedir a produção então, da gastrina. Então esse basicamente foi o mecanismo, né, para a produção de ácido estomacal. Então para a gente continuar a aula, a gente vai falar dos antiácidos. Agora a gente fala essa terapia, né? Os antiácidos, eles são remédios, né, de venda livre, e eles tratam a pirose, que é a azia em si, né, e a dispepsia intermitente, que é a má digestão, a indigestão. O que são antiácidos? Eles são bases fracas e o estômago ele é ácido, certo? Base mais ácido, a gente vai ter então produção de água e sal. Então bases fracas, né, que são antiácidos, vão se ligar com o ácido clorídrico gástrico, né, do estômago, para produzir água e sal. Uma dose única, 1 hora após a refeição, pode então neutralizar o ácido por até 2 horas.
Então, o antiácido consegue neutralizar o ácido estomacal por até 2 horas. A capacidade de neutralização depende da formulação desse antiácido. Então, por exemplo, temos comprimido versus líquido. Então, a velocidade de solução vai ser diferente na questão de comprimido e líquido. Um vai ser mais rápido que o outro. Então, a capacidade de neutralização vai depender então dessa formulação do antiácido. Mas, de maneira geral, eles vão neutralizar o ácido ali por até 2 horas. Então, a gente já fala ali do primeiro antiácido, o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio vai reagir com ácido clorídrico, né, do estômago, vai produzir CO2, tá, que é um gás, e vai produzir o sal NaCl. Esse CO2 ele vai fazer a distensão gástrica, porque ele é um gás, vai distender, né, ali o estômago, vai fazer essa distensão gástrica, e vai causar eructações, ou seja, o arroto. Tá? Então, o CO2 é responsável por esses 2 fatores. O NaCl, né, que é o sal que vai ser formado na reação, pode exacerbar a retenção de líquido quando ele é absorvido em pacientes com insuficiência cardíaca, hipertensão e insuficiência renal. Então tem que cuidar com esses tipos de paciente, porque ele pode causar retenção de líquido, porque ele é um sal. O álcali que não reage é absorvido de imediato. Ou seja, a base que não reagiu, a gente tem a reação, né, do bicarbonato de sódio mais HCl, mas nem tudo acaba reagindo. O que não reage continua como base. Então essa base ainda pode ser absorvida, tá? E essa base absorvida pode causar alcalose metabólica, ou seja, pode aumentar o pH do sangue, tá? Pode deixar ele mais básico, ou seja, alcalose metabólica. Isso ocorre normalmente quando ocorre altas doses ou em pacientes com insuficiência renal, porque não consegue excretar direito, né, esse álcali que foi absorvido. Então pode ocorrer essa alcalose metabólica. O segundo, então, é o antiácido carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio reage então com HCl, ácido clorídrico, né, no estômago, produz CO2 também, tá? E produz cloreto de cálcio. Ele é menos solúvel e reage mais lentamente. Acho que eu esqueci de falar ali no slide anterior, mas o bicarbonato de sódio ele reage rapidamente ali no estômago, neutralizando o ácido estomacal. Já o carbonato de cálcio, né, ele é menos solúvel e ele reage mais lentamente. Eles são usados para outras indicações além de antiácido, por exemplo, para hipercalcemia. Assim como o bicarbonato de sódio, ele pode causar alcalose metabólica, tá? Assim como o bicarbonato de sódio, né? Eructação, porque vai ter a produção do gás, também do CO2. E se você administrar, então, derivados do leite contendo cálcio, pode causar hipercalcemia, insuficiência renal ou alcalose metabólica por causa da síndrome do leite alcalino. Então, o carbonato de cálcio, então, comparando com o bicarbonato, também pode causar eructação, alcalose metabólica. Eles são parecidos, mas o carbonato de cálcio reage mais lentamente. Temos também o hidróxido de magnésio e o hidróxido de alumínio. A gente já vai entender porque a gente está falando deles juntos, né? Eles reagem lentamente também com ácido clorídrico. E quando ocorre essa reação, né, a gente forma ali o cloreto de magnésio e o cloreto de alumínio e água. O cloreto de magnésio e o cloreto de alumínio são sais, né? O diferencial desses antiácidos. Eles não causam eructação, porque eles não produzem então CO2, não produzem o gás. E a alcalose metabólica é incomum, porque a neutralização é eficiente. Lembra que podia acabar sobrando um pouco da base, porque não fazia total neutralização, porque acabava que a base não reagia totalmente com o ácido, lá no bicarbonato de sódio e o carbonato de cálcio. Já nesse caso, a neutralização é muito eficiente, então acaba não sobrando ali base e ela acaba não sendo absorvida, diminuindo a chance de alcalose metabólica. O cloreto de magnésio ele pode causar, então, diarreia osmótica, ou seja, diarreia. Cloreto de alumínio pode causar constipação intestinal. Então, por que a gente está falando dos dois juntos? Porque um causa diarreia e outro constipação intestinal. Então, um acaba bloqueando o outro, porque administrados juntos, eles acabam diminuindo o impacto sobre a função intestinal. Porque um está causando diarreia e o outro acaba fazendo essa constipação. Então, um está
impedindo o outro de acontecer, e por isso eles são administrados juntos. Eles são absorvidos e excretados pelos rins, tanto magnésio quanto alumínio. Então, pacientes com insuficiência renal, que têm dificuldade para fazer essa excreção, eles não podem usar por longo período. Então, de maneira geral, todos os antiácidos, que a gente falou, os antiácidos eles podem afetar a absorção de outras medicações, como eles podem acabar se ligando a um fármaco, e esse fármaco pode acabar reduzindo a absorção. Ou então ele pode fazer o aumento do pH intragástrico, porque ele vai estar reagindo no estômago, para aumentar o pH, ou seja, transformar o pH menos ácido. Então, ele pode alterar a dissolução e a solubilidade do fármaco. Por quê? Porque fármacos pouco básicos ou ácidos, pode ocorrer, então, ionização. Porque se você tem o estômago ácido, ele vai ficar, tentar transformar ele um pouco mais básico, não vai chegar a ser básico, mas vai fazer com que ele seja menos ácido, pode ocorrer essa ionização, tá? E essa ionização pode tornar o fármaco mais hidrossolúvel e acaba diminuindo a absorção do mesmo. Então ele pode fazer esse aumento do pH intragástrico. Não se deve administrar antiácidos dentro de 2 horas após a ingestão de doses de tetraciclinas, fluoroquinolonas, itraconazol e ferro. Então a gente não deve usar antiácidos dentro de 2 horas após a ingestão desses medicamentos. Agora a gente vai falar de uma classe de fármacos, os antagonistas dos receptores H2. A gente viu ali na fisiologia, então, da secreção ácida estomacal, que a gente tinha os receptores H2, que a histamina se ligava para então ativar ali a bomba de prótons, liberando H+. Então, esses fármacos, a cimetidina, ranitidina, e famotidina e nisatidina, eles são antagonistas H2. Ou seja, eles vão agir como fármacos antagonistas, vão se ligar a esse receptor, não deixando com que a histamina se ligue ao receptor. Então, eles vão desativar ali, entre aspas, esse receptor, não liberando então H+. Mas a gente vai ver certinho ali nos próximos slides. Então, a farmacocinética é a seguinte: eles são absorvidos então pelo intestino rapidamente, esses 4 fármacos, e a cimetidina, a ranitidina e a famotidina, eles sofrem efeito de primeira passagem, tá? E isso faz com que eles diminuam a biodisponibilidade deles em 50%. Já a nisatidina tem pouco metabolismo de primeira passagem, não acaba não diminuindo tanto a biodisponibilidade. A meia-vida sérica é de 1,1 a 4 horas, tá? Dessa classe de fármacos, A duração de ação desses fármacos depende então da dose administrada. A depuração vai envolver metabolismo hepático, filtração glomerular e secreção tubular renal. Quando ocorre redução da dose, vai ser em casos de insuficiência renal grave e moderada. Então a gente vai ter que fazer essa redução da dose dos antagonistas H2 quando a pessoa tiver insuficiência renal grave ou moderada. Por quê? Porque ele vai passar ali por filtração glomerular, secreção tubular renal, ou seja, vai estar envolvido ali com um rim. Então a pessoa tem uma insuficiência renal, grave ou moderada, vai ter que diminuir a dose desse fármaco. A pessoa também com insuficiência hepática grave tem que reduzir a dose do fármaco. Por quê? Porque os 3 primeiros ali, como foi visto, cimetidina, ranitidina e famotidina, sofrem efeito de primeira passagem. No caso dos idosos, ocorre um declínio de 50% na depuração dos fármacos, desses fármacos antagonistas H2. E também ocorre uma redução significativa do volume de distribuição. Então, esses são os casos para os idosos. Agora, sobre a farmacodinâmica, então, desses antagonistas H2. Então, basicamente, ali a gente está vendo essa figura. Aquela figura ali em roxo, a gente vai colocar como se fosse o fármaco, tá? O antagonista do receptor H2. Então, esse fármaco vai se ligar a um receptor, tá? H2, que é o da histamina, e ele vai agir como antagonista, tá? Ele vai fazer uma inibição competitiva, tá? Sendo um antagonista. Então, a gastrina vai se ligar ali à célula ECL,
e a acetilcolina também pode se ligar à célula ECL, como a gente já viu, para liberar a histamina. A histamina vai ser liberada, só que a histamina não vai conseguir se ligar ao receptor, então nenhum dos processos abaixo ali do receptor H2 vai ocorrer e vai acabar não liberando H+, porque ele está fazendo esse antagonismo, né, no receptor H2. Então, quando ocorre essa ligação do fármaco, né, como antagonista do H2, ali no receptor H2, ocorre, então, vai ocorrer a supressão, né, da secreção ácida basal e da refeição. Então, eles vão suprimir a secreção ácida basal, que é a secreção ácida normal, né, do organismo, e também vão suprimir a secreção ácida das refeições, né, após as refeições. Esses fármacos são altamente seletivos, tá? Então eles acabam não afetando os receptores H1 e H3, eles vão fazer esse antagonismo só ali nos receptores H2, tá? Que vai envolver esse processo aí da secreção ácida. Eles diminuem então o volume de secreção gástrica e diminuem a concentração de pepsina. Eles estimulam, ocorre uma estimulação direta então da célula parietal pela gastrina e acetilcolina. Tá? Não sei se eu acabei falando ali no começo, na fisiologia, mas a gastrina e a acetilcolina podem se ligar então diretamente à célula parietal para produzir ali o H+, né, a acidez. Então, quando ocorre essa estimulação direta, quando nem passa ali pelo processo de se ligar à célula ECL para liberar a histamina, mesmo assim ele consegue diminuir então a secreção de ácido na presença de bloqueio dos receptores H2. Então o fármaco está bloqueando o receptor H2, mesmo não tendo liberado histamina ainda ali da célula ECL, e se tiver só a estimulação direta, né, da acetilcolina e a gastrina já direto na célula parietal, ele ainda consegue diminuir então, a secreção de ácido quando tiver o bloqueio desses receptores H2. Então esses dois ali, né, estão se ligando diretamente à célula parietal, gastrina e acetilcolina. Nessa imagem a gente pode ver que esses 4 fármacos eles têm uma potência que varia de 1 a 50. Tá? Então a potência deles pode variar bastante. Mas de modo geral, né, os 4, mesmo com a potência variando, eles vão conseguir inibir de 60% a 70% da secreção total de ácido em 24 horas quando usados nas doses habituais, mesmo a potência sendo diferente. Então eles vão conseguir inibir de 60% a 70% desse ácido. Eles são efetivos então na inibição da secreção ácida noturna, que é dependente da histamina. A gente viu na fisiologia, a histamina se liga ao receptor H2, né, para produzir o ácido. Então, eles vão ser bastante efetivos na secreção ácida noturna, porque a maioria dessa secreção ácida noturna ocorre dependente da histamina. A gente viu também que a gastrina e a acetilcolina podem se ligar diretamente na célula parietal, não dependendo ali da histamina, para liberar o ácido. Mas na noturna depende mais da histamina. Então ele vai ter impacto moderado sobre a secreção ácida pelo alimento. Por quê? Porque daí ele é dependente da gastrina e acetilcolina, que se liga diretamente à célula parietal, né, como a gente viu, e também da histamina. Então, por que ele vai ter maior inibição da secreção ácida noturna? Porque ele é dependente da histamina. E ele vai se ligar ao receptor da histamina, né, que é o H2, sendo antagonista. Então ele vai ter uma inibição muito maior ali noturna. E quando for secreção ácida pelo alimento ou diurno, né, ele vai ter impacto moderado, porque vai depender da gastrina, da acetilcolina e da histamina. Então, noturno e jejum, ele vai conseguir aumentar o pH para 4 a 5. Ou seja, o pH do estômago ele vai estar variando mais ou menos 2, né, de pH. E ele vai aumentar para 4 a 5, vai diminuir então essa acidez. E quando é diurno e estimulado pelo alimento, ele vai ter um impacto menor sobre o pH, porque ele vai depender também da gastrina e acetilcolina e não apenas da histamina. Para obter então uma inibição de ácido maior que 50% durante 10 horas, a gente vai ter que administrar 2 vezes ao dia então esses fármacos. Porque se ele vai agir por 10 horas, tem que administrar 2 vezes, né, por dar ali umas 20 horas mais ou menos o dia, né? Então ele vai conseguir inibir o ácido ali em mais de 50% no estômago. Usos clínicos, então, desses antagonistas H2.
eles vão ajudar na doença do refluxo gastroesofágico, ou DRGE. Então, vai ocorrer lipirose ou dispepsia pouco frequentes, menos de 3 vezes na semana. Então, quando ocorrer pirose ou dispepsia pouco frequentes, com menos de 3 vezes na semana, você pode utilizar então esses antagonistas H2. Ou então você pode utilizar também antiácidos. Vai ser de forma intermitente. O modo profilático, antes das infecções, é usar o antagonista H2, então, para diminuir a probabilidade de pirose. A pirose frequente, quando você não consegue controlar, né, quando ocorre bastante vezes, é frequente, né, os antagonistas eles devem ser usados 2 vezes ao dia, né, como foi visto, para diminuir a secreção ácida em 50%. Ele acaba agindo ali por 10 horas, então tem que ser 2 vezes ao dia. Ou então você usa um inibidor da bomba de prótons, que a gente vai ver, né, depois na outra aula, na parte 2. Mas então, basicamente, só para voltar. Você pode usar, então, para pirose ou dispepsia pouco frequentes, os antiácidos ou antagonistas H2, de forma intermitente. E, para modo profilático, antes das refeições, também utiliza ele para diminuir a probabilidade de pirose. Quando a pirose for muito frequente, não for pouco frequente, né, for muito frequente, pode-se utilizar, então, 2 vezes ao dia, ou então o inibidor da bomba de prótons, que a gente vai ver na parte 2. A doença do refluxo gastroesofágico, quando ocorre, né, vai ter 50% dos pacientes tendo esofagite erosiva também, ao mesmo tempo. Então, os antagonistas H2 eles promovem a cicatrização em menos de 50% dos pacientes que, além de apresentar DRGE, vai apresentar esofagite erosiva. Então, os inibidores da bomba de prótons, né, que a gente vai ver na outra aula, são preferidos nesses casos, quando ocorrer esofagite erosiva, porque a inibição ácida dele é superior, em comparação com o antagonista H2, que acaba diminuindo em 50% só dos casos, né, a cicatrização de quem tem esofagite erosiva. Doença ulcerosa péptica. Os inibidores da bomba de próton eles são mais utilizados para esses casos, mas ainda utilizam então antagonistas H2 para essas doenças ulcerosas pépticas. As úlceras podem ser causadas então ali por AS e outros AINES, né? E as úlceras gástricas ou duodenais não complicadas pode utilizar então o antagonista H2, porque ele vai fazer uma supressão noturna, né, como a gente já viu. Então a gente vai ter que fazer essa administração ao deitar. Então vai ter a supressão noturna da secreção de ácido, que permite a cicatrização efetiva na maioria dos pacientes. Então, cicatrização de cerca de 80 a 90% depois de 6 a 8 semanas. Então, para úlceras gástricas e duodenais que não são tão complicadas, pode-se utilizar então antagonistas H2, por exemplo, a cimetidina e a ranitidina, porque ele vai conseguir fazer essa cicatrização em cerca de 80 a 90% depois de 6 a 8 semanas. As úlceras causadas por AS e outros AINES, né, o AINE deve ser interrompido quando utilizar-se então os antagonistas H2. Caso necessite continuar com o AINE, você deve utilizar então o inibidor da bomba de próton. As úlceras pépticas agudas causadas por H. pylori não devem se fazer tratamento então com antagonistas H2, porque eles não possuem uma função terapêutica significativa. Então vai ter que utilizar o inibidor da bomba de próton e antibióticos para tratar então o H. pylori. Dispepsia não ulcerosa. Então não foi possível ainda demonstrar de modo convincente os benefícios do antagonista H2 em comparação com o placebo para a dispepsia não ulcerosa. Para a prevenção do sangramento da gastrite relacionada com o estresse, o sangramento clinicamente importante de erosões ou úlceras do trato gastrointestinal superior em 1 a 5% dos pacientes em estado crítico. Então, tanto o agonista H2 como o inibidor da bomba de próton reduz a incidência de sangramento clinicamente significativo. Então, quando ocorre sangramento, né, devido ao estresse, né, da gastrite, pode-se utilizar então tanto H2, antagonistas H2, né,
ou IBP, que é inibidores da bomba de próton. Os dois têm uma incidência clinicamente significativa para tratar então esse caso. Efeitos colaterais. De maneira geral, então, são extremamente seguros, tá, esses antagonistas H2. Menos de 3% podem apresentar diarreia, cefaleia, fadiga, mialgias, né, e constipação intestinal, mas de maneira geral são seguros. Eles, no caso, específicos para a cimetidina, efeitos colaterais específicos para a cimetidina. Longo prazo e altas doses. Quando você utiliza ele por longo prazo e altas doses, pode causar ginecomastia ou impotência nos homens, galactorreia nas mulheres. Também pode atravessar a placenta, tá? Não é conhecido nenhum efeito prejudicial, tá, ao feto, mas ele acaba atravessando a placenta, então não é recomendado o uso por mulheres grávidas. E também são secretados no leite materno. Então, mulheres que estão amamentando, não é indicado utilizar a cimetidina. Não administrar em mulheres grávidas, né, somente se absolutamente necessário. Pode afetar os lactentes amamentados ao seio. Então, o bloqueio dos receptores H2 cardíacos pode causar também bradicardia, porém raras vezes tem importância clínica. Então, eles podem acabar bloqueando os receptores H2 que tem, né, no coração, né, e pode causar bradicardia, mas não tem muita importância clínica. Interações medicamentosas, então a cimetidina, o que mais ocorre interações, ele vai interferir no metabolismo de fármacos pelo citocromo CYP450, inclusive as catalisadas por CYP1A2, CYP2C9, a CYP2D6 e a CYP3A4. A meia-vida dos fármacos, então, metabolizados por essas vias, podem ser prolongados, porque a cimetidina vai estar utilizando, então, esse metabolismo, né, por essas CYPs. Então, como ela vai estar utilizando, a meia-vida dos outros fármacos vai acabar sendo prolongada, porque eles vão acabar ficando ali na fila, né? E a ranitidina, ela tem uma afinidade 4 a 10 vezes menor do que a cimetidina pelo CYP450. Então, ela não vai afetar tanto, né, esses fármacos que também utilizam essas vias. A interação insignificante com isatidina e famotidina, tá? Então não vai ter essa interação significante, né, com o citocromo CYP450. Antagonistas H2 eles competem com a creatinina e certos fármacos, por exemplo, a procainamida, e por sua secreção tubular renal. Então pode competir ali com esses fármacos ou com a creatinina. Com exceção então da famotidina, todos eles, né, ranitidina, cimetidina e a nisatidina, né, eles podem inibir metabolismo gástrico de primeira passagem do etanol. Então, o etanol eles podem acabar aumentando a sua biodisponibilidade e podem ter níveis sanguíneos aumentados, porque eles vão estar afetando a primeira passagem, o efeito de primeira passagem, né, do etanol. E isso ocorre normalmente em mulheres. Então, essa foi a aula de hoje, a parte 1. A gente vai continuar então na parte 2, falando dos inibidores da bomba de próton, tá? E fármacos que vão ajudar ali no muco estomacal. Essas são as referências. Se gostou do vídeo, curta o vídeo, tá? Se inscreva no canal e até a próxima aula.